A questão que se coloca é se torna realmente necessário fazer esta linha ou se não seria melhor gastar mais 20% do orçamento, reforçando as linhas dedicadas para o TGV, de forma a suportarem o peso dos vagões de mercadorias. A percepção das distâncias que separam as principais cidades portuguesas poderão mudar radicalmente. Imagine o Porto à distância de Lisboa como hoje está a Leiria. Ou então Évora, apenas 30 minutos da capital, como se fosse Palmela. Veja o que isto significa. Em teoria, em 2013, com o novo comboio de alta velocidade, vai ser possível chegar a Madrid em 2 horas e 45 minutos para efetuar 630 km. Hoje, a viagem demora 9 horas a percorrer a mesma distância pela ferrovia convencional. O Lisboa-Porto, em comboios diretos, tem uma duração estimada de 1 hora e 15 minutos para 300 km. Atualmente, o Alfa, com menos paragens, precisa de 2 horas e 35 minutos. No Porto Vigo, a duração atual é de 3 horas e 30 minutos, mas em 2015 prevê-se que seja de apenas 1 hora para se percorrer em 120 km. Se o projeto da nova ferrovia for concretizado nos moldes definidos pelos sucessivos governos, as linhas irão desde Valença à Vila Real de Santo António, unindo o país de uma ponta à outra em menos de 4 horas. É um salto que refaz o conceito de distâncias em Portugal que este gráfico explica. Na prática, face ao tempo de viagem em autoestrada, é como se Valença passasse a estar em Coimbra, Porto em Leiria, Coimbra em Santarém, Leiria onde está hoje Vila Franca de Xira, Évora no lugar de Palmela e Faro sobe para onde está hoje Alcácer. É uma mudança radical na forma de viver, viajar e estar próximo dos grandes centros. Quando se vê esta aproximação em escala ao centro da Europa, que é o local onde se gera mais riqueza na Europa, percebe-se não só a questão da diminuição das distâncias dentro da Europa, mas, sobretudo, a capacidade de Barcelona e Madrid se aproximarem do eixo central europeu através de um transporte rápido, simples de usar e menos poluidor. Em 1980, 25% dos franceses estavam a mais de 5 horas de Paris. Atualmente, apenas estão 5% e em 2025 é provável que nenhuma grande cidade francesa esteja fora deste eixo. É que Sarkozy definiu a alta velocidade como uma das prioridades de investimento francês, gerando novos corredores dentro do país e outros com fortes ligações à Alemanha, Suíça, Bélgica, Grã-Bretanha, Espanha e Itália. São mais 2.000 km até 2020 e até 2025 mais 2.500. Uma das primeiras obras é a construção de uma segunda autoestrada ferroviária entre Paris e Lyon, as duas principais cidades do país. Alargando o zoom, vemos neste mapa as conexões que se estão a gerar no território europeu. Para além de Espanha e França, também a Alemanha anunciou que irá investir 2.000 milhões de euros em novas linhas. Itália inaugurará em dezembro o troço Florença-Bolonha. A Polónia tem um plano de 7.500 km que deverá estar concluído até 2015. Na Escandinávia, as linhas estão a ser melhoradas para suportar tráfego de estilo alfa pendular com velocidades em redor dos 220 km por hora. Como todos estes países já têm bitola europeia, a preemência da compatibilidade dos seus comboios com os dos países vizinhos não se coloca. A Comissão Europeia apoia estas modernizações ferroviárias, não apenas por causa do dióxido de carbono, mas também porque o maior trunfo europeu é o da elevada formação dos seus cidadãos por comparação a outros blocos económicos mundiais. Bruxelas considera que este tipo de transporte aumenta a produtividade e a criação de redes de trabalhadores do conhecimento, reforçando a interligação de cidades geradoras de desenvolvimento. Ao nível ambiental, os franceses têm um histórico que permite analisar os seus números com alguma fiabilidade. Assim, segundo a operadora que explora o TGV em França, a SNCF, cada passageiro que percorre os 770 km entre Paris e Marselha em 3 horas e meia gera 97 kg de dióxido de carbono em avião,
89 de carro e apenas 2 no TGV. Outro ponto importante de comparação é o da real eficácia do TGV contra os voos low cost. Segundo o Ministério da Sustentabilidade francês, o comboio é claramente imbatível para viagens até 2 horas e meia de distância, gerando uma procura exponencial por proximidade e facilidade de uso que o avião não permite nos mesmos percursos. Em Portugal temos esse exemplo com o êxito de procura do Alfa Pendular por comparação à extinta ponta aérea entre Porto e Lisboa. Não é apenas a questão do preço, mas sim a pesada e lenta tramitação de segurança dentro dos aeroportos, que desde o 11 de setembro de 2001 nunca mais parou de ser reforçada. Há, no entanto, graves impactos no território quando se faz o TGV atravessar de les a les zonas do país. Este muro ferroviário não consegue muitas vezes compensar o impacto quer para os corredores ecológicos, quer nos históricos caminhos de povoações. Estamos na economia do movimento? Precisamos de um transporte mais limpo e rápido? Há muitas dúvidas sobre se a alta velocidade ajuda o ambiente e a economia. O Radar mostra-lhe agora opiniões muito críticas em relação ao projeto, não só políticas, mas também técnicas. Há muitas razões que se podem pôr no prato da balança contra o TGV. Desde logo a do custo. 8 mil milhões, grosso modo, para as 3 linhas, é muito dinheiro, embora se diga que o Estado português só suportará 40% deste valor, o restante viria dos concessionários e dos fundos comunitários. Durante a campanha eleitoral, a síntese das posições dos partidos foi a seguinte: a líder do PSD para o projeto de imediato. O CDS-PP também é contra e chamou a si os louros do adiamento de todas as decisões do governo nesta área. O PCP defende a construção do TGV, é conhecida a histórica ligação do partido aos movimentos de trabalhadores ferroviários. O Bloco de Esquerda clarificou a sua posição durante a campanha eleitoral e defende no imediato apenas a linha Lisboa-Madrid. O PS pretende manter o projeto com as linhas de Lisboa para Madrid, Porto e Porto Vigo. E se eu for Primeira-Ministra como desejo e como espero, garanto-lhe que vou suspender essa medida. Porque é que no governo defendeu a alta velocidade e agora na oposição não a defende? Em 2013 a situação do país não era a 2. O senhor não está a ver qual é que é a situação de endividamento do país? A situação de endividamento do país hoje é insustentável para isso. A questão da natureza da obra e a questão da incorporação da produção nacional são duas questões importantes, mas que se faça, obviamente. Mal de nós, se fosse possível aceitar, qualquer decisão que fosse um favor à Espanha. A doutora Ferreira Leite devia olhar para trás e perguntar se, quando queria 4 linhas ou 5 linhas, se eram 4 favores à Espanha, com franqueza. Acho que isso é baixar o debate político a um nível em que ele não esclarece nada, não traz nada de novo. É um pouco rutina Alberto João Jardim. Nadie pretende que sea una provincia española, lo único que sucede es que precisamente que con buenas infraestructuras habría muchos más ciudadanos que estarían en Lisboa, que estarían en Oporto, y quien se iba a beneficiar de ello es precisamente Portugal. Pero en todo caso, nosotros tenemos nuestros planes sobre la alta velocidad hacia Badajoz y hacia Vigo para en su día conectar con Oporto, y los vamos a mantener. De entre as muitas vozes críticas, destacamos a que esta semana se juntou à paragem do projeto. Hernani Lopes, ex-ministro das Finanças, considerou que a construção da alta velocidade não deve arrancar, no quadro atual, tal qual ele está, ou pior, devendo aguardar pela recuperação da economia. O economista salienta, no entanto, que quando arrancar, o projeto deve dar prioridade ao estabelecimento de uma bitola europeia que garanta o transporte de mercadorias.